Até 2025, 1 bilhão de pessoas que vivem nas grandes cidades ao redor do planeta poderão ficar sem água. No Brasil, a falta de chuva nos grandes centros urbanos provocou a redução dos principais reservatórios do país. Por outro lado, se tivéssemos um cuidado maior com a água, esta situação poderia ser diferente. E você, valoriza este bem natural que um dia pode acabar? Qual é a sua relação com a água? Crise de abastecimento de água em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin anuncia projeto para levar água da bacia do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. De acordo com o projeto, a água da bacia do rio seria bombeada apenas quando o nível do Cantareira estiver abaixo de 35% da capacidade. Hoje está abaixo de 15%. A água para mim, desse rio Paraíba, para mim, ela é tudo, né? Porque além de eu tirar o sustento dali, né? Então ela, para mim, significa tudo na minha vida, né? Antigamente chovia muito. Esse Paraíba aqui, ele enchia de soltar água para o mato, para a várzea. Então os peixes davam a pirancema lá no mato, ele criava lá. Quando a água baixava, os peixes já voltavam tudo grandinho para o rio. Então tinha muito, né? Então agora já não tem mais enchente. É isso aí, a falta de peixe hoje em dia, é isso aí, falta de água também, né? O problema maior é não chover, principalmente em cima dos locais das represas. Então, por exemplo, isso pode ser por um aspecto muito simples. Olha só, você tem uma quantidade de água muito grande acumulada ali, ocorre a evaporação da água, gera uma corrente de convecção que sobe em direção à atmosfera. E essa corrente de convecção impede que nuvens se acumulem naquele ponto e precipite naquele local. Isso pode ser uma das possibilidades de por que não chove exatamente em cima das represas. O colapso é algo bastante discutível. Eu não acredito que nós a médio prazo teremos um colapso, sim, talvez um colapso local, né? Em grandes conglomerados, como é o caso da Grande São Paulo, com 20 milhões de pessoas, pode haver um colapso da água sim. Tanto que hoje a gente percebe que esses grandes centros urbanos, eles estão buscando água cada vez em distâncias maiores. Hoje, esta situação que aí está, no final desse verão, com esses reservatórios com capacidade reduzida para manter esse nível d'água, é sim uma preocupação para todos nós. O Comitê de Bacias do Paraíba do Sul tem discutido isso bastante, tem avançado no processo, mas ainda precisamos atingir níveis melhores de consciência e de uso racional da água. Independente se você está pagando ou não, nós temos que ter a conscientização de conservar ela. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu estou pagando mesmo, então vou lavar aqui a calçada com um jato d'água, com chamada vassoura hidráulica, ou então estou lavando a roupa, deixa essa água caindo aí, ou então eu estou... esses sistemas de descargas antigos que tem lá que se aperta o vaso sanitário e esquece o dedo lá, as válvulas antigas. Tenho mais cuidado, porque faltou água em casa, meu Deus, faltou tudo, né? Então, para eles que tenham mais cuidado, né? Verificar a torneira para não desperdiçar, jogar água sem ser necessário, porque aí não é só eu e você. Questão do uso da água nos chuveiros, quando nós vamos tomar banho. Questão do uso da água nas torneiras, né, enquanto a gente escova o dente ou lava a louça, até mesmo no número de descargas que nós damos por dia. Outro ponto relevante nessa discussão é a questão dos investimentos em saneamento básico, em coleta e tratamento de esgoto. Num país como o Brasil,
em que a metade do esgoto é lançado in natura. O que significa isso? Sem tratamento algum, né? Isso polui os nossos rios, isso polui as nossas águas. Água essa que demanda de muito dinheiro público para ser limpa, né? São vários produtos que devem ser comprados com o dinheiro público, né? Então é investimento maciço na limpeza desses recursos que poderiam ser diminuídos se houvesse investimento adequado, investimento de maneira eficiente. Nós sabemos que a manutenção das grandes florestas garante um processo vital chamado evapotranspiração. E essa transpiração excessiva das plantas, que absorvem a água do solo, gera chuva. E essa chuva se distribui por várias áreas. Por exemplo, as chuvas no Sudeste, parte delas vem exatamente da evapotranspiração da floresta amazônica. Então, desmatar a floresta diminui a quantidade de chuvas, diminui a quantidade de água. Então, problemas envolvendo o desmatamento, que foi uma questão muito discutida no novo Código Florestal implantado há 2 anos, são problemas que estão relacionados diretamente com a disponibilidade de água para as futuras gerações. O que acontece, por exemplo, nas situações das cabeceiras dos rios, das nascentes? São as áreas que devem ser mais preservadas, são as áreas que devem ter mais vegetação, porque a vegetação, não só o fato dela coletar a água através dos galhos, né, fazer com que a água escoa, ela também reduz o impacto da gota na superfície do solo, né? Ela cria uma cama de folhas na superfície do solo, reduzindo a possibilidade de escoamento rápido sobre a superfície, possibilitando que infiltre mais água no solo e com isso abastecendo mais os aquíferos. Então uma das possibilidades de fazer isso em termos de produção de água numa bacia hidrográfica seria exatamente aumentar a vegetação que durante 500 anos nós viemos degradando. Eu criei 8 filhos, que nem eu falei para vocês, mas sempre eu já incentivei ele a partir para um outro lado, porque eu parece que já estava adivinhando que ia chegar nesse ponto, né? Porque no meu tempo, você saía no Rio Paraíba, você pegava contigo o que você quisesse de peixe. Então hoje já não tem mais. Então eu já, parece que estava adivinhando, já desviei ele para o outro lado. Cada um pegou seu rumo, né? E tá só o velho aqui, que o velho não tem o que fazer mais. Esses cascudos aí, viu? Você vê como é que tá, que diferença que deu. Para 20 quilos que a gente pegava em uma noite, para pegar isso aqui em uma noite. Acho que nós vamos ter este ano um alerta em função desse verão que está acabando, que está terminando. Nós temos que ter os olhos voltados para a educação ambiental e para a conscientização do melhor uso da água, porque a água é um bem público de uso comum, só que ela precisa ser respeitada. O papel do cidadão nessa questão problemática da água, ele é fundamental. Afinal de contas, as mudanças elas se dão quando o indivíduo, de alguma maneira, ele percebe a problemática e ele muda o seu dia a dia. A relação que o homem tem com a água hoje, ela pode ser exprimida da seguinte forma. A vida como nós conhecemos, ela é totalmente dependente da água. Então não há dúvida que nós temos aí em torno de 70% de água, né? Cada ser humano. Então se nos falta água, falta vida. Essa é a primeira coisa. Então quer dizer, nós temos por obrigação de cuidar da água para que ela não nos falte e a gente não deixe de viver. Quem tem a sua água tem que continuar reservando, né, para não desperdiçar, né? Já pensou se abrir a torneira e não ter água? Se a gente for analisar bem, pensar bem, é muito triste isso aí. Para quem viu isso aqui desde o começo, para ver hoje, né? Então é triste, né? Dá um sentimento na gente, mas fazer o quê? É a realidade da vida, né? A gente tem que enfrentar.